sejam muito bem-vindos nessa aula aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o passado, tá? No passado temos o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto, né? A gente vai ver como que eles são usados, tá? Não fiquei com medo do nome, porque a gente vai dar um nome para a coisa para a gente conseguir diferenciar, tá? E é simples, né? Pretérito significa passado, né? Perfeito quer dizer que a ação foi feita até o final. E aí vamos ter composto por duas palavras, o auxiliar e o particípio passado, e simples porque é uma única palavra, tá? Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, aí vai ficar mais fácil para vocês, a gente vai conseguir separar, né, o uso dos dois, tá bom? Então, se você não assistiu ainda a aula onde eu explico como usar o pretérito perfeito composto, né, como formá-lo e como formar o pretérito perfeito simples, então recomendo você assistir essa aula também e depois assistir essa aula aqui para comparar os dois, tá bom? Então aqui compartilhando a minha tela, né? Composto versus simples, né? Pretérito perfeito composto, pretérito perfeito simples, tá? Então vamos lá. São tempos do passado que é conveniente estudar em conjunto, devido à sua similaridade de uso, né? A diferença fundamental entre eles está na unidade de tempo usada como referência, tá? Unidade de tempo. Isso é fundamental. Unidade de tempo quer dizer o quê? Se vai ser hoje e amanhã, semana que vem, este ano, né? Esse vai ser unidade de tempo, tá? Então, o pretérito perfeito simples se refere à unidade de tempo já concluída para o falante. E prestem muita atenção. O que já está concluído para o falante é unidade de tempo, né? Unidade de tempo. O que quer dizer essa unidade de tempo? Hoje, por exemplo, se eu perguntar para vocês, se eu falar, né? Hoje eu comi pão. A ação de comer pão terminou? Terminou, né? Por quê? Porque eu não estou comendo pão ainda. Eu já comi pão. Então a ação terminou. Mas a pergunta é: hoje terminou? Hoje não terminou. Então a unidade de tempo não foi concluída, né? Nesse caso aqui, ontem. Ontem acabou? Acabou, né? Ontem eu comi pão. Então, comi pão. Tá vendo? Hoje eu comi pão, ontem eu comi pão. Comi é o mesmo verbo. Nos dois casos, a ação já foi concluída. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a unidade de tempo já foi concluída. Então, ontem já foi. Entendeu? Hoje já foi? Não. Então, esse vai ser uma das coisas básicas para a gente discriminar, para a gente diferenciar os dois tempos, né? Então, vamos lá. Pretérito perfeito simples, unidade de tempo já concluída, né? Para o falante. Então, ayer llovió mucho. Quer dizer o quê? Ontem choveu muito. Ontem passou, passou, passado, beleza. Choveu, a ação também terminou. Tá bom? E aí, enquanto o composto expressa uma ação concluída, tá vendo? Uma ação concluída em um período de tempo que ainda é presente. O tempo, a unidade de tempo ainda é presente. Por exemplo, a gente está agora no ano 2025, né? Ah, já está terminando o ano, mas ainda não terminou, entendeu? Então, a unidade de tempo, quer dizer, o ano 2025 ainda não terminou, tá certo? Só que já choveu muito. Então, choveu no passado. Mas essa unidade de tempo, hoje, este ano, ainda não terminou. Vou dar outro exemplo para vocês, né? Eu vou pegar o primeiro exemplo. Eu comi pão. Eu comi pão hoje. Eu comi pão. A ação de comer, eu comi. A ação foi concluída, né?
Só que hoje eu comi pão. Hoje acabou? Não. Hoje ainda é presente. Então, tá vendo que a gente tem o tempo, né? A unidade de tempo, período de tempo, né? Hoje, este ano, esta semana, tudo é relacionado com o presente. E temos o tempo do verbo, né? Então, nesse caso aqui, quando o período de tempo ainda é presente, então a gente vai usar esse tempo composto. Quando a unidade de tempo, a unidade, tá? Já está concluída, está no passado, então a gente vai usar o simples. É basicamente isso, tá? Então vamos lá. Em outras palavras, o pretérito perfeito simples enfatiza o fato passado, enquanto o pretérito perfeito composto está localizado no presente, sendo presente o resultado de um fato passado, né? Pode parecer meio confuso, né? Mas eu acho que dá para entender o que é a ação concluída e o que é o tempo que ainda não concluiu, tá? Então, quando a gente usa o pretérito perfeito simples, geralmente é associado a marcadores temporais no passado. Por quê? Porque se já terminou, então está no passado. O tempo já terminou. A ação sempre terminou, nos dois casos, né? Então, ó, ayer, ontem, la semana passada, el año passado, o ano passado. Tudo está no passado, tá? Por outro lado, pretérito perfeito composto faz uso de marcadores temporais no presente. Marcadores temporais no presente. Mas a ação já terminou? Terminou. A ação já terminou. Mas o marcador temporal ainda a gente vai usar aqui no presente. Hoje, né? Hoje, esta manhã, que é hoje de manhã, né? Este ano, que é neste ano, entendeu? É tudo com uma relação ao presente, tá? Claro isso? Então, esse é a recomendação, tá? Por quê? Porque isso não é uma regra fixa, é mais uma recomendação, tá? E aqui a gente vai ver o seguinte, prestem atenção. Com frequência, essas nuances são confundidas e até mesmo os falantes nativos fazem uso intercambiável desses dois tempos verbais. Recomenda-se o uso do composto para ações que acabaram de terminar. Então, aqui a gente já vê que não é uma regra fixa, é mais uma recomendação, tá certo? Então, he sentido mucho la muerte de tu papá, né? Quer dizer o quê? Que esse sentimento, né, está perto do presente, né? He sentido mucho la muerte de tu papá, tá? Mas é no passado? É no passado. Mas o tempo ainda é presente. Esse sentimento está bem perto do presente, porém é no passado, tá? É, e o simples quando se refere a uma ação mais distante no passado. Senti mucho la muerte de tu papá. Aqui eu vou colocar o marcador temporal passado. En el verano passado, tá certo? Se vocês repararam aqui, esse sentido a gente vai traduzir para o português como sentir. E sentir a gente também vai traduzir como sentir. Entendeu? Porque no português a gente não tem outro tempo assim para a gente falar que uma ação é mais no passado e menos mais perto do presente. Não temos isso. Até existe uma forma ali, tipo, eu tenho sentido, eu tenho feito, né? Mas o comum, né? Falando do comum, a gente não usa no dia a dia isso, tá? Aquilo lá em cima era uma recomendação. Agora vamos para os fatos, né? Como que o pessoal usa realmente. Então, no entanto, diferentes usos regionais no amplo mundo da língua espanhola têm contribuído para praticamente invalidar essa norma. Tá? Então, eu expliquei uma coisa para depois falar que vamos invalidar isso. Mas por que é necessário explicar isso? Porque se a gente for usar direitinho a recomendação, repito, não é a regra, a recomendação, a gente tem que usar qual eu expliquei lá em cima, né? Mas vamos para os usos regionais. Por quê?
porque tem muitas pessoas aqui que vão trabalhar com a América, né? Com a Argentina, com Chile, com México. Então é melhor usar recomendação para essa região. Ah, não, mas eu vou trabalhar com a Espanha. Ah, então é melhor usar a recomendação da Espanha. Tá bom? Então, na Hispanoamérica, quer dizer, na América que fala espanhol, de maneira geral, olha, ó, atenção, é, de maneira geral, mas sempre podem haver exceções. Ah, mas você sabe que no interior do Peru eu ouvi que não, o pessoal não fala assim. Então, podem haver exceções, tá? Estou falando de maneira geral. Então vamos lá. Exemplo. Hoy compré unos zapatos nuevos. Hoy compré unos zapatos nuevos, né? Hoje comprei uns sapatos novos, tá? Ayer salí muy tarde del trabajo. Ayer salí muy tarde del trabajo. Ó, nos dois casos eu estou usando o tempo simples, né? Mas aqui em cima eu estou usando o marcador temporal presente, hoje, e aqui embaixo eu estou usando o marcador temporal no passado, ontem, ayer, né? Então, nesse caso aqui, na América, o que que a gente usa? A gente usa mais o tempo simples, tá? Mais o tempo simples. E aqui, né, na Espanha, é o contrário. Eles vão usar mais o tempo composto, né? Então, na Espanha, de maneira geral, podem haver exceções. Ah, mas na Galiza, eles usam mais, enfim, pode haver exceções. Estou falando de maneira geral, tá certo? É, Hoy he comprado unos zapatos nuevos. É a mesma frase de cima, tá vendo? Esse daqui e esse daqui. Tá vendo? Em português fica igual. Só que em espanhol, por causa do uso regional, aqui na América a gente vai usar o tempo simples, na Espanha é o tempo composto, tá certo? E a mesma frase daqui, ó, embaixo seria: Ayer he salido muito tarde del trabajo. Ah, então quer dizer que na América vocês não usam a regra. E na Espanha também não usam a regra. Não, a gente não usa. Lembrando, não é uma regra, é uma recomendação, tá? Então, tempo simples para América, tempo composto para a Espanha. Ah, mas eu quero usar a recomendação. Então use a recomendação. Eu sou professor e eu procuro usar sempre mais a recomendação. Embora eu sou de Hispanoamérica, então a tendência é a usar o simples, tá? Tá certo? Ah, mas se eu falar com o simples e eu estiver na Espanha, eles vão entender? Com certeza eles vão entender. Ah, mas se eu tiver, sei lá, no México e eu falar assim, como fala o pessoal da Espanha, eles vão entender? Com certeza eles vão entender, tá? Eles não têm dificuldade, a gente não tem dificuldade para entender um e o outro, né? Só que uma coisa é entender e outra coisa é usar, né? Eu uso mais simples, embora eu entenda muito bem o composto. Eu uso composto em alguns casos, né? Mas, enfim, o que eu estou falando para vocês? Você quer é, tirar aquela coisa de decidir, porque você vai ter que escolher, né? Escolha uma, né? Ah, não, eu vou trabalhar com México, Colômbia e Chile. Então, beleza. Escolha esse daqui. Ah, não, eu vou trabalhar com Espanha. Então, escolha esse daqui. Escolha um, aprende direitinho, depois você usa o outro, tá? É assim que a gente vai fazer, tá? Então, isso daqui é igual, por exemplo, na América a gente usa ustedes, né? Na Espanha é usado vosotros, tá? Então a gente vai escolher ou usa um ou usa o outro, tá certo? Então, vamos ficar por aqui, tá? Depois vai ter outras aulas explicando de maneira mais específica cada um dos verbos, né? Dos tempos, né? Eu vou acrescentar mais tempos, colocar mais tempos, e a gente vai comparar vários tempos ao mesmo tempo. Ficou legal isso aí, né? Vamos comparar vários tempos ao mesmo tempo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.